Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Tudo certinho? Eu espero que sim. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe aqui para nós uma retrospectiva bem sucinta do nosso terceiro trimestre da EBD da classe de adultos, né? Onde tivemos a oportunidade de, durante 3 meses, nos debruçarmos sobre o tema, né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E no final também eu trouxe uma dinâmica para o encerramento desse trimestre, onde você vai poder recapitular alguns temas importantes que estudamos durante essas lições. Que maravilha, né? Duas importantes mulheres na história de um povo, Ruth e Esther, mulheres que desempenharam papéis fundamentais no plano da salvação de Deus para a humanidade. 2 livros históricos da Bíblia, Ruth e Esther. Ambos os livros nos mostram como Deus usou essas 2 mulheres de uma forma grandiosa e crucial para preparar o caminho para o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, Deus escolheu uma moabita para se tornar, né, ali uma das ancestrais de Jesus Cristo. O comentarista desse trimestre foi o pastor Silas Queiroz, né? Ele é líder da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, lá em Rondônia. Ele é formado em Direito, em Teologia, além de ser jornalista e membro do Conselho de Comunicação e Imprensas da CGADB. O pastor Silas, ele trouxe uma abordagem profunda e muito relevante para entendermos o contexto histórico e espiritual desses 2 livros bíblicos. Eu gostei demais. E vocês, né? Deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Bom, antes de apresentar as lições, eu gostaria de fazer um panorama geral da história, né? Do contexto que esses 2 livros, eles foram escritos, né? Em que momento da história eles foram escritos? Bom, então, o livro de Ruth, ele se passa em Belém, durante o período dos juízes, uma época de grande instabilidade social e econômica em Israel. Ruth era uma jovem moabita, né? Fez uma jornada de fé e fidelidade ao seguir a sua sogra Noemi de volta para Israel, depois delas perderem, né, os seus maridos, os seus bens, tudo que elas tinham. Lá em Israel, ela se casa novamente com Boaz e tem um filho chamado Obed, que se tornará então o avô do rei Davi, que é um dos ancestrais, né, de Jesus. O outro livro que nós vemos nesse trimestre foi o livro de Esther, que se passa lá em Suzã, que era a capital do Império Persa, o grande Império Persa, né? Durante o reinado de Assuero, ou Xerxes I, como ele é conhecido na história. Esther era uma jovem judia, órfã, e se tornaria rainha da Pérsia através de muita coragem e sabedoria. Ela salvou o povo judeu de um extermínio. Em Ruth nós vemos temas como fidelidade, redenção, provisão divina, o valor de seguir as leis de Deus. E já em Esther, os temas centrais é coragem, fé, providência divina, diante das injustiças e também das adversidades. Embora os contextos históricos desses 2 livros e os estilos literários dos 2 livros sejam bem diferentes e em épocas diferentes, ambos compartilham similaridades importantes. Vejamos. Primeiro, eles apresentam mulheres fortes e corajosas que confiaram em Deus e foram fundamentais para o cumprimento dos seus planos. Ambos os livros destacam a fidelidade de Deus ao seu povo, mesmo em tempos de grande dificuldade e aflição. São histórias que trazem esperança e encorajamento, mostrando que a fé e a obediência a Deus são recompensadas. Ruth e Esther são exemplos poderosos de como Deus usa pessoas, muitas vezes anônimas, para realizar grandes coisas em seu plano de redenção. Elas nos ensinam a ter coragem, fé e a confiar na providência divina, mesmo quando enfrentamos desafios e grandes adversidades. Eu espero que, assim como eu, você também tenha sido inspirada a mergulhar mais profundamente na palavra do Senhor. Possamos colocar em prática o que aprendemos nessas importantes lições. Vamos lá então na lição de número 1.
A lição de número 1, ela trouxe para nós o título Duas importantes mulheres na história de um povo. E é mais ou menos o resuminho que eu acabei de fazer para vocês. O texto áureo, está em Ruth 4,14, que diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E a verdade prática dessa primeira lição foi: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade, Então, na história de Ruth e Esther, nós vemos que mulheres conhecidas ou anônimas foram fundamentais no plano divino para a redenção da humanidade. Então, essa foi a nossa lição de número 1. A lição de número 2 trouxe o título O Livro de Ruth, Então, da lição de número 1 até a lição de número 5, a lição de número 1 foi uma apresentação da lição, Da lição 2 até a lição número 5, nós falamos a respeito do livro de Ruth, tá? E a partir da lição 6 até a 13, nós falamos sobre o livro de Esther. A lição 2 trouxe, então, o título Livro de Ruth. O texto áureo estava em Ruth, capítulo 1, versículo 1, que diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos, Então, aqui estava Noemi, o seu marido Elimeleque, e os seus 2 filhos, indo para a terra de Moabe, procurar ali passar aquele período de fome que estava acontecendo em Belém. Interessante, Na casa de pão, que significa Belém, estava tendo fome. A verdade prática da lição é: servir a Deus não nos isenta de crises em qualquer circunstância. O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então, aqui no livro de Ruth, nessa lição, nós colocamos em prática, Nós percebemos que servir a Deus, ser servos do Senhor, não vai nos isentar de passar provações, dificuldades nessa vida, A Bíblia diz que a chuva cai para o ímpio e também para o justo, Então, nós podemos entender que coisas boas vão acontecer e coisas não tão boas também vai acontecer no decorrer da nossa história. Mas o importante é que, se estamos firmados em Deus e na sua palavra, Deus vai dar a providência e vai entrar com a solução no momento certo que nós precisamos. Então, a lição de número 12, nós então falamos um pouquinho sobre o livro de Ruth, um panorama geral. Na lição de número 3, nós trouxemos Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Então, a sogra e a nora, Aonde Deus mostra que pode sim existir uma relação de afeto, amor, carinho, companheirismo, Na relação entre sogra e nora. Aqui no nosso Brasil, aqui onde nós vivemos principalmente, Nós costumamos ver algumas situações, algumas piadas, Algumas coisas constrangedoras em relação a noras e sogras. Mas a palavra do Senhor vem nos dar esse exemplo de que noras e sogras podem ser muito abençoadas se estiverem unidas na vontade do Senhor. O textuário dessa lição foi Ruth 1,16, que diz: Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, Que declaração maravilhosa que Ruth fez a Noemi, quando Noemi disse para ela assim: filha minha, volta para a tua terra, volta para a tua casa. Eu estou indo para eu estou indo para o meu país, eu estou indo para o meu lugar, mas vocês podem continuar a sua vida, dizendo ali para as 2 noras, Orfa e também Ruth. Porém, Ruth então declarou essa frase, que é até muito utilizado, em convites de casamento, mas na verdade dita por uma nora. A verdade prática da lição é a seguinte: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros, Então, amar uns aos outros sem nada exigir em troca. Noemi não tinha nada para devolver para Ruth. Ela não tinha mais bens, ela não tinha mais filhos, ela não tinha mais
Nada. Quando ela chega lá na cidade dela, o que ela fala para suas companheiras? Olha, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, né? Porque a sua vida se tornou amargurada. E ela não tinha mais nada para oferecer a Ruth. Porém, Ruth, ela tinha esse amor verdadeiro, né? Que não precisava exigir nada em troca. E Deus a abençoou grandemente, né? Colocando tornando ali tudo que aconteceu de ruim em bênção para ela. A lição de número 4 vai falar sobre o encontro de Ruth com Boaz, né? E essa lição, irmãos, nós podemos ver que na Bíblia, né, com Deus não existe coincidência, existe cristocidência, né, como nós costumamos dizer, porque o campo em que Ruth foi trabalhar foi direcionado por Deus. Noemi não precisou dizer para ela, ó, vá até tal campo, porque lá existe um remidor. Não. Deus foi colocando no caminho de Ruth o lugar certo que ela deveria estar para que Deus então entrasse com providência na vida dela. O texto áureo está em Ruth 2:12, que diz: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Que lindo. Boaz ali já está falando para Ruth, né? Que abençoando ela sobre como ela tratou a sua sogra, como ela decidiu que ela deveria viver a vida dela dali para frente. E Boaz então estava abençoando Ruth, né? Porque ela foi se abrigar com o Deus de Israel. A verdade prática dessa lição: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Olha que coisa mais linda, né? Nós não precisamos confiar, irmãos, na justiça dos homens, né? Na fidelidade dos homens, porque infelizmente é muito falha. Mas nós podemos crer, acreditar, ter fé que servindo a Deus e ao nosso próximo, Deus, ele cumpre a sua palavra em fidelidade e justiça. E foi isso que ele fez com Ruth, né? Abençoando ela ali com um casamento maravilhoso e lhe dando filhos, né? Que é Obed, então, o avô de Davi. A lição de número 5 trouxe para nós o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo está em Ruth 3:11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha que coisa linda, Boaz ali dando para Ruth, dizendo para ela que todo o povo já sabia a fama dela, que ela era uma mulher virtuosa. Olha, gente, que maravilha quando os seus vizinhos, os seus colegas, os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho podem olhar e falar de você. Olha, ela é uma mulher virtuosa, que nós possamos seguir o exemplo de Ruth e buscar cada dia mais o aperfeiçoamento na presença do Senhor. A verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Então, nós sabemos que como mulheres cristãs, né, o nosso maior propósito aqui nessa terra é servir a Deus em primeiro lugar e a nossa família, né, em segundo lugar, o nosso próximo. E aí, nós passamos então para a lição de número 6, aonde então nós iniciamos o livro de Esther. E é importante nós ressaltarmos aqui que no livro de Esther não se usa, né, o nome de Deus, não se fala no nome de Deus, porém Deus está em todo o livro, né, providenciando, guiando, mostrando, direcionando, e apesar de não se falar o nome de Deus, não estar escrito, nós vemos Deus em todo o livro, tá? Então aqui na lição de número 6 vai nos dar um panorama geral do livro de Esther, e o texto áureo está em Esther capítulo 4, versículo 14, que diz: porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis,
e quem sabe para tal tempo como este chegasse a esse reino? Então aqui nós vemos Mardoqueu, né, que era primo e também ali o cuidador de Esther, né, dizendo para ela, eles estavam ali, os irmãos com certeza estudaram a lição, mas eles estavam ali no impasse, né? Existia um decreto onde todos os judeus seriam exterminados num dia certo, num mês certo, e ali Mardoqueu falando para Esther, olha, se você se calar durante esse período, você foi colocada aí no reino, mas tinha um propósito, né? Mardoqueu falando para ela. Ele disse, vai vir socorro para os judeus, porque ele conhecia as promessas de Deus para os filhos de Abraão, né? Então ele disse, vai vir socorro sim para os judeus, de outra parte virá, mas você e a casa do seu pai perecerá, né? Então estava dizendo para Esther, toma posição, Deus te colocou aí por um propósito. A verdade prática vai dizer, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos, né? Então não foi em vão que a jovem Esther foi ali escolhida para ser a rainha sucessora de Vasti, não. Deus tinha planos para ela naquele lugar. E louvado seja Deus que ela entendeu este propósito, buscou o Senhor em jejum e oração, e ali Deus foi traçando um modelo, um modo como que ela deveria levar o assunto ao rei para que ela tivesse êxito nessa empreitada. E louvado seja Deus que nós já estudamos a lição e nós vimos que Deus usou então Esther para cumprir ali o seu propósito, né, que era cuidar do seu povo. A lição de número 6 vai falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então nessa lição nós vemos o porquê que a rainha Vasti foi deposta do seu cargo de rainha, né? E como Esther chegou ao trono, né? Uma lição muito linda, contada para todas as nossas crianças, né? Quem cresceu em berço evangélico provavelmente ouviu muitas vezes essa história. O textuário está em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando, né? Então, a humildade, irmãos, é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é um fruto do Espírito e nós devemos buscar. Tiago, na sua carta, ele nos dá essa advertência, olha, Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos, né? Lá em Provérbios diz que a soberba procede à queda, né? Ou à ruína. Então nós precisamos nos lembrar que Deus é quem governa, ele abate e exalta também. E Deus tinha um propósito na vida de Esther e exaltou ela como rainha. A lição de número 8 falou sobre a resistência de Mardoqueu. Então, lá no textuário, está em Esther capítulo 3, versículo 3, que diz, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu, por que transpassas o mandato do rei? Então, se você lembrar aqui, né, Amã tinha feito um decreto que toda vez que ele passasse ali, as pessoas deveriam se curvar diante dele, ele era o segundo maioral do reino, né, um príncipe ali do Império Medo-Persa, e todos deveriam então se ajoelhar quando ele passasse em sinal de honra. Porém, Mardoqueu, né, estando ali, né, desde que a rainha Esther subiu ao trono, né, quem ele cuidava, amava, lembrando que Esther era órfã, né, então quando Amã passava ali, Mardoqueu não se dobrava. Por quê? Porque os judeus se dobravam apenas a Deus, né? Era um modo deles prestarem reverência a Deus, então eles não poderiam se curvar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando aquele rei fez aquela grande estátua e que todos deveriam se curvar, esses 3 jovens não se curvaram e foram jogados dentro da fornalha, né? De fogo, aquecida, mais vezes ainda. Porém, Deus se fez presente lá dentro da fornalha, provando então que Deus ele cuida dos seus. E aqui não foi diferente. Então, quando alguns servos do rei viram que Mardoqueu não se curvava, né, na presença de Amã, eles foram questionar e levaram até Amã essa situação, né? E aí nós levantamos aqui um pensamento a respeito da obediência civil
vezes a fidelidade a Deus, né? Então, nós devemos sim obedecer todas as nossas autoridades civis, porém, se a ordenança dessas autoridades, né, as leis dessas autoridades contrariar as leis de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus, nós então precisamos olhar para dentro de nós e perguntar se nós servimos a Deus verdadeiramente e estamos dispostos a sofrer as consequências, ou se nós vamos ceder então a obedecer a lei civil e nos afastar da lei de Deus, né? Então é um questionamento que nós levantamos nessa lição. A verdade prática dessa lição diz assim: como cristãos somos sujeitos a conflitos éticos morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Então, quem rege a nossa vida, meus amados, meus queridos, não é a Constituição do nosso país. É em segundo plano, mas em primeiro plano é a nossa Constituição, porque nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, lembra, né? Nós somos cidadãos do céu. Como cidadãos dos céus, o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Então, todas as outras coisas vai passar pelo crivo da palavra de Deus, amém? Então, nós estudamos sobre a resistência de Mardoqueu e essa resistência trouxe ali consequências bem difíceis para Mardoqueu. Na lição de número 9, nós vamos ver a conspiração de Amã contra os judeus. Então, não foi apenas contra Mardoqueu que Amã se encheu de ira. Não, havia uma história por trás de tudo isso, né? E nós estudamos na lição. E aí, Amã então decide fazer um decreto, não só para exterminar Mardoqueu, não, mas todos os judeus. O textório da lição de número 9 está em Mateus capítulo 10, versículo 22, que diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Olha, gente, ultimamente nós temos visto que vamos ler a verdade prática aqui para concluir o meu pensamento. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Essa verdade prática, meus queridos, me fez repensar muito durante a semana desta lição, e não só a semana, né? Até hoje me faz refletir muito sobre isso. É profundo nós pensarmos sobre isso, né? A palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade, né? Com Deus. Então, se nós queremos ser amigos do mundo, nós não podemos ser amigos de Deus, né? E aqui Mateus está dizendo: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então, nós precisamos entender que durante todo o trajeto, né, do povo de Deus nessa terra, sempre houve perseguição, humilhação, injustiça, morte sem necessidade, né? Quantas coisas aconteceram com o povo de Deus? Por quê? Porque pregavam a palavra de Deus, porque pregavam uma vida diferente, porque pregava regras diferentes, porque pregava, né, que nós precisamos ser luz e sal desta terra, né? Luz dessa terra e sal para este mundo. Nós precisamos iluminar o ambiente que nós entramos, nós precisamos iluminar, né, o lugar que nós estamos. Não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores e achar que está tudo certo. De maneira alguma. Você vai ser chamado de santarrão, apelidado de santinha, né? E pessoas vão jogar na sua cara as suas falhas, as suas dificuldades, os seus pecados. Mas, meus queridos, lembre-se, Deus, Ele quer sim que nós sejamos diferentes. E a palavra de Deus diz que nós não podemos nos amoldar, ou seja, nos tornar iguais, nos tornar tendo o molde do mundo como a nossa estrutura. Não, nós somos moldados pelo Espírito Santo e pelo fruto do seu Espírito. Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Então, meus queridos, não pense que vocês vão ser agradáveis ao mundo de forma nenhuma. E quando nós estamos, e infelizmente estamos, né, sendo muito agradáveis ao mundo, hoje virou moda ser evangélico, né? Hoje virou moda dizer que é evangélico. Infelizmente, a nossa fidelidade em Deus está em crise, tá? Uma lição também muito importante
E se você puder recapitulá-la, você vai ser muito abençoada. A lição de número 10, que foi dada, vamos até nos lembrar, no dia 8 de setembro, que também é tido como Dia Nacional de Missões, né? Interessante que o título traz o plano de livramento e o papel de Esther. O textuário da lição foi em Isaías 64:4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Olha que coisa mais linda, né? Deus tinha um plano de livramento para o povo de Israel. Deus sabia exatamente o que iria acontecer, o ódio de Amã, né? Deus sabia de tudo isso e Deus foi providenciando cada detalhe, né? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus que trabalhe para aquele que nele espera. E eu achei interessante ser o dia de missão, né? Também essa lição ser dada, porque missões, meus queridos, nos lembra que Deus, ele deseja que toda a humanidade seja salva. E ele mesmo providenciou tudo isso, porque por nós, pelos nossos méritos, pela nossa força, pela nossa razão, pela nossa justiça, nós estávamos condenados, nós estávamos longe de Deus, inimigos de Deus, mas ele mesmo providenciou um escape para nós, mandando o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos então ter vida e vida eterna com ele, tá? A nossa verdade prática da lição de número 10 trouxe: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. É triste pensarmos, né, que precisamos passar por momentos difíceis para poder, né, aprender a confiar em Deus e depender dele. Na verdade, deveria ser diferente, né? Nós deveríamos aprender a confiar em Deus tanto em momentos bons quanto momentos não tão bons assim, né? Mas, infelizmente, muitas das vezes nós somos levados ao deserto, a dificuldades, a momentos difíceis para então nos lembrar que precisamos e devemos confiar em Deus, porque é só Ele que nos dá, né, a salvação, a providência que nós tanto precisamos, tá? Então, nós já vamos chegando aqui ao final da nossa retrospectiva. Estamos na antepenúltima lição, a lição de número 11, que também foi um dia importante. 15 de setembro foi o Dia Nacional da Escola Dominical. Que coisa mais maravilhosa. Eu tenho um vídeo aqui também falando a respeito da escola dominical. Vou deixar aqui nos comentários ou na descrição para você também lá assistir. Então, como chegou a nossa escola bíblica no modelo que nós conhecemos hoje, tá? Então, visite lá o nosso vídeo. A lição de número 11 falou sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Deus virou a sorte de Mardoqueu nesse momento, né? O textuário está em Esther 6, versículo 11. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja a honra ao rei se agrada, né? Então você vai lembrar dessa história que Mardoqueu estava ali, né, na porta do palácio e ouviu ali dois homens ali fazendo um motim contra a vida do rei, né? Então ele vai, ele conta, ele diz para Esther o que estava acontecendo e realmente é feito ali uma investigação e se descobre sim que aqueles homens queriam matar o rei, né? E aí fica ali escrito nos livros, né, das histórias dos reis e nada acontece para Mardoqueu, nada. Né? Não houve ali algum benefício para Mardoqueu naquele período. Porém, Deus é um Deus que não esquece dos seus feitos, viu? Faça para os homens como se você estivesse fazendo para Deus, porque Deus não deve nada a ninguém e ele retribui a sua bondade. E num dia Deus tirou ali o sono do rei e ele começou então, solicitou para um dos seus servos que lessem as histórias, as crônicas, né, ali do seu reinado. E lá, em determinado momento, estava descrito o que Mardoqueu fez para o rei. E o rei perguntou, olha, o que fizeram para este homem? E aquela pessoa, aquele servo que estava ali, disse, olha, não fizeram nada. E aí, no outro dia, ele pergunta para Amã, né? Então, Amã ali, um dos seus principais do seu reino, chegou. E ele pergunta, olha, o que a gente deve fazer para um homem cujo rei se agradou?
E Amã logo encheu seu peito, seu orgulho, e já pensou que o rei estava dizendo dele próprio, né, de Amã. E ele então, ele fala, olha, vai, coloca a sua veste real, né, neste homem, coloque no seu cavalo e peça para um dos seus principais, né, ali guiar esse cavalo e gritar, assim se fará o homem de cujo rei se agrada. E para desespero de Amã, meus queridos, eu queria estar lá só para ver a cara desse mau Amã, quando ele descobre que esse homem não era ele, mas era Mardoqueu, o homem que ele queria matar, o homem que provocou uma ira intensa nele a ponto de pedir a destruição de todo um povo. E ele não poderia dizer não para o rei, é claro, né? E ele então teve que engolir seco e então fazer essa honra para o homem cujo Deus se agrada, que no caso era Mardoqueu, um dos seus inimigos, né? A verdade prática diz que Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. E se exaltados, a glória continua sendo dele, né? Importa que nós diminuamos, mas que Ele cresça. É Deus que tem que aparecer, é a glória de Deus que tem que estar em evidência. Nós não temos nada, nós não somos nada. Se Deus te deu eloquência, se Deus te deu dons espirituais, né, dons materiais, utilize para a glória de Deus, porque assim você vai ser recompensado. Porque quando nós fazemos para a nossa glória, a Bíblia diz que a nossa recompensa nós já recebemos aqui na terra, que é a honraria dos homens. Mas nós não queremos a honraria dos homens, na verdade. Nós queremos a glória de Deus lá na eternidade. Nós queremos estar junto com o Pai na eternidade. Tudo que nós fazemos aqui, meus queridos, vamos se lembrar que a nossa vida dura aí 70 anos, né? A média de vida para alguns povos, né, é até menos essa média de vida, mas o salmista diz que a média seria de 70 anos, e nós vivemos esse período e depois tudo cessa, né, nessa terra. Mas e o que vem depois dela? O que vem depois da morte, né? Uma pergunta em que aí muitas pessoas se fazem todos os dias, mas nós que conhecemos a palavra, não sabemos o que vem após a morte. A vida eterna, e ela pode ser então longe de Deus ou perto de Deus. E é claro que nós queremos viver perto de Deus, então a glória sempre vai ser do Senhor Jesus, porque nós almejamos estar com Ele na glória, né? Na eternidade. A lição de número 12 vai falar sobre o banquete de Ester, né? Denúncia e livramento. Voltando um pouquinho na lição anterior, nós vemos então Mardoqueu sendo honrado, Amã sendo humilhado, ele vai bravo, e ele manda construir uma forca, se eu não me engano, de 22 metros para enforcar Mardoqueu, né? Assim que fosse dado o dia em que pudesse matar os judeus, Mardoqueu seria o primeiro, e ele então seria ali colocado naquela grande forca para que houvesse um público gigantesco vendo o que havia acontecido com aquele homem que não se ajoelhara, né? Não tinha dado honra para Amã. E aí, meus queridos, na lição de número 12, olha o que vai acontecer. Ester traça um plano guiada por Deus. Gente, que plano maravilhoso. Nós, como mulheres sábias, como mulheres prudentes, como mulheres que querem servir a Deus, nós precisamos sempre pedir a direção do Espírito Santo. Somos muitas vezes falha. Eu sou muito falha, muito mesmo. E eu estou me disciplinando. Precisamente nessa lição, eu disse, eu preciso mudar, eu preciso pedir a direção de Deus, eu preciso ser guiada por Deus, assim como Ester foi guiada por Deus. Ester, ela deu ouvidos o Espírito de Deus, e Deus foi guiando os planos dela. E aqui na lição de número 12, nós vemos o impacto que teve esse plano. Ela não chegou de qualquer forma, de qualquer maneira na frente do rei, porque ela sabia que não era dessa forma, que não poderia se apresentar na frente do rei sem ser chamada, né? Nós conhecemos a história, mas só recapitulando um pouquinho, e ela traçou ali então um plano. Ela orou durante 3 dias, ela jejuou, ela pediu para que as suas moças jejuassem,
jejuassem, para que os judeus jejuassem, para que ela pudesse ir à presença do rei. E quando ela entrou na presença do rei, ela não saiu ali gritando, discriminando, dizendo: ó, meu marido, o que fizeste? Como pôde fazer uma lei em que mata todo o povo, inclusive eu, né? Traz o extermínio para sua rainha. Não, não, não. Ela chegou, ela se humilhou, ela se prostrou, ela aguardou o rei, né? Ali estender o cetro para ela. E ali então ela convidou o rei para um banquete. Olha que coisa mais linda, ela foi convidar o seu marido para um banquete. Ela não entrou gritando, desesperada, já mostrando ali para que tinha vindo. Não, meus queridos. Ela se ajeitou, ela se vestiu com as suas melhores vestes e foi sim, se apresentou, mas com um plano já em mente. E aí a nossa lição traz que Esther vai convidar o seu marido, o rei Assuero, para esse banquete e também Amã, tá? O textuário diz assim, tá em Provérbios 21, que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, tudo quanto quer o inclina. Gente, esse textuário aqui, quando nós estávamos estudando essa lição, eu vi que coisa mais maravilhosa, o coração do rei na mão do Senhor. Mesmo que esse rei não era servo de Deus, né? Os medos persa era um império que não tinha Deus como seu senhor. Lembrando que os judeus estavam ali, né? Já não estavam mais como escravos no Império Medo-Persa, porque ali eles já estavam livres, né? Mas nós sabemos que eles foram escravos, cativos, exilados durante o período da Babilônia. Depois o Império Medo-Persa acabou conquistando Babilônia, né? E aí houve ali então, como é que eu posso dizer assim, os judeus tornaram-se livres, o povo de Israel tornaram-se livres, né? E alguns deles voltaram para a sua nação, outros preferiram continuar ali, porque já estavam ali há mais de 70 anos, tinham construído casas, tinham construído famílias, já estavam bem colocados naquele país, né? Naquele império, e é um império muito grande, eles decidiram então não retornar para Jerusalém. Alguns retornaram e outros ficaram aqui no Império Medo-Persa, né? E lembrando então que esse rei não temia o Senhor, mas a Bíblia diz que o coração do rei, ele se inclina na mão do Senhor, para onde quer. Então não importa se ele serve ou não a Deus, Deus trabalha no coração do rei. Por quê? Em favor do seu povo, em favor daquele que requer justiça, né? E nós vemos que foi isso que aconteceu com o rei Assuero. A verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm a um Deus nos céus, né? Então nós servimos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós não estamos por aqui por acaso, nós temos um propósito, nós temos, né, uma trajetória a trilhar que já foi guiada por Deus, planejada por Deus, né? Então, o poder que as autoridades humanas só tem um patamar até onde Deus permite, tá? E lembrando, gente, que quando as leis humanas, elas infringem as leis de Deus, que são maiores na nossa vida que servimos a Deus, nós precisamos entender que há um Deus no céu que guia os nossos passos. Lembra de Daniel? Nessa lição nós tivemos a oportunidade de estar lembrando de Daniel. Então lá, né, em Daniel, os principais ali do reino queriam fazer mal para Daniel, queria ali prejudicar Daniel, porque ele era um homem, um servo de Deus, um homem justo, íntegro, reto. Então eles falaram assim: como que nós podemos fazer isso com Daniel? Ele é bom, ele é humilde, ele é servo de Deus, ele é justo, ele faz as coisas certinhas, tem uma sabedoria grandiosa. Como nós podemos derrubar Daniel? E começaram a observar Daniel. E Daniel orava ao Deus de Israel 3 vezes ao dia em direção, né, ali para Jerusalém. E aí eles disseram, é aí que nós podemos pegar. Lembrando que Daniel estava na Babilônia, né, lá no exílio. E aí eles foram até o rei e falaram: rei, por que o senhor não faz, né, um decreto onde as pessoas durante um período de tempo não façam orações, não façam petições a nenhum outro Deus, somente ao Senhor? E o rei achou ali aquilo interessante, fez aquele decreto, né, sem pensar muito, e com aquele decreto Daniel se viu, né, entre a obediência ao rei e às leis civis ou obedecer a Deus e aos seus princípios.
E é claro que Daniel escolheu obedecer a Deus. Então ele continuou a fazer as suas orações a Deus, né? Por quê? Porque só Deus podia responder, né, ali o que ele estava almejando, o que ele estava pedindo. Então, aqueles homens que estavam ali fizeram essa lei só para destruir Daniel. Logo que viram Daniel orando, né, com a janela aberta em direção a Jerusalém, eles foram para o rei e disse: olha, o senhor não fez um decreto assim? Daniel tá lá orando para o Deus de Israel, o senhor não vai fazer nada? E o rei, gente, ele se entristeceu muito, porque ele gostava de Daniel, ele sabia, né, de como Daniel era justo, como Daniel era íntegro, como ele era sábio, como Deus era na vida de Daniel. E ele ficou muito triste, mas Daniel foi lançado na cova dos leões, né? E é interessante que de manhã bem cedinho o rei foi lá, né? Tem um hino até que diz, né? O rei foi lá para ver. E aí ele chama Daniel e Daniel responde. Por quê? Porque Deus, meus queridos, ele cuida da gente. Ele não deixa a gente desprovido quando nós obedecemos a palavra dele. E Daniel ali foi livre, né? Ele foi liberto. Então, meus queridos, não se preocupe, Deus está no controle. E é isso que nós vimos na lição de número 11, tá? Quando nós, aliás, perdão, com a lição de número 12. Quando nós servimos a Deus, Deus providencia, né, o socorro e o livramento. E para encerrar a nossa lição, será dada amanhã, dia 29 de setembro, a lição de número 13, que traz como título, né, Esther, a portadora de boas novas. Então vai encerrar o nosso trimestre, né? Olha que lições maravilhosas, né? Então, promovendo aqui a Esther, a portadora de boas novas. O textuário tem Esther capítulo 8, versículo 16, que diz: e para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Olha que coisa mais maravilhosa. De prática vai dizer assim: o Senhor é poderoso para transformar as trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. E aí, meus queridos, nós encerramos essa lição vendo que realmente Deus trouxe alegria, né, e livramento para aquele povo. Apesar de toda aquela situação em que Amã, né, fez toda essa trama, lembrando que na lição de número 11, né, que nós falamos sobre o banquete, então nós vimos que houve 2 banquetes, né, o primeiro banquete, ela não se apresentou, ela não disse, né, o que realmente ela queria, ela preparou o terreno, vamos dizer assim, ganhando o marido dela pela boca, né, a lição de número 12, então naquele primeiro banquete ela fez tudo muito lindo, tudo muito gostoso, convidou Amã, então eles comeram, eles beberam, eles conversaram. No final do banquete o rei pergunta para ela: mas minha rainha, minha querida, o que é que você quer, né, até metade do meu reino eu te dou. E aí ela fala assim: olha, meu rei, se eu lhe agrado, eu quero fazer mais um banquete. E aí ela então marca um outro banquete. Naquele outro banquete ela também convida Amã. Nesse percurso de tempo acontece aquela honraria a Mardoqueu, né? E nesse segundo banquete, Mardoqueu, aliás, Amã está chegando na sua casa após ali aquela humilhação, que para ele foi uma humilhação, né? De ter que carregar, guiar a Mardoqueu naquele cavalo e dizer que ele era honrado pelo rei. Ele chega na sua casa e conta para sua mulher Zeres e ali para os seus servos, né, o que tinha acontecido. E eles mesmos falam para Amã: olha, isso aí já é um decreto de que vai perder essa batalha, você vai perder essa guerra, nas minhas palavras, né? E ali, logo quando ele está contando essa história, as pessoas estão ali já dizendo para ele: essa guerra está perdida. Os servos do rei já chegam para levar ele para o segundo banquete. Então não dá nem tempo dele pensar, dele dizer: olha, isso não vai dar certo, vou fugir, vou fazer alguma coisa. Não dá tempo. Os servos chegam e levam ele para o segundo banquete. E lá, depois de comer, beber, conversar, o rei novamente pergunta para Esther: o que é, minha querida, que você quer? E ali ela então diz, né, para o seu marido, para o seu rei: olha, existe um decreto. E esse decreto foi feito por este mau Amã. Né? Então ela ali conta toda a história do extermínio dela e do seu povo, porque até então o rei não sabia que ela era judia, né? E assim o rei se enfurece muito, tem toda aquela história. Bom, o final da história é que Amã foi enforcado naquela grande forca que ele fez para Mardoqueu, né? Por ali ter
feito todo esse plano malvado. E aí, então, Esther pede para o seu rei: e agora? Nós precisamos de livramento. Faça-se um decreto que os judeus possam ser livres desse extermínio, né? E aí nós vemos no decorrer da história que não era possível. Então, a lei ali no Império Medo-Persa, quando o rei realizava um decreto, não era possível revogar aquele decreto. E aí, então, com muita sabedoria e instrução de Deus, né, Mardoqueu e Esther, eles conseguem, então, vamos dizer assim, uma brecha na lei, né? E aí se faz um decreto novo dizendo: olha, tudo bem, está marcado o extermínio dos judeus, mas todos os judeus, eles podem se defender. E ali o rei proporcionou para aqueles judeus que estavam ali nas suas províncias, né? E foi emitido esse decreto em todas as línguas das cidades que eram ali dominadas pelo Império Medo-Persa, e que os judeus poderiam se defender. E ao se defender, poderiam matar os seus inimigos e ainda pegar ali os seus espojos, né? Então, as coisas deles ali, casas, roupas, alimentação, tudo eles poderiam então pegar dos seus inimigos, né? Daqueles que fossem ali lutar contra eles, né? E aí é claro que, então, muitos daqueles que não eram judeus se converteram, né? Vamos dizer assim, porque eles não queriam mais ser inimigos daquele povo, porque o rei estava a favor daquele povo, né? E não só o rei, mas Deus estava a favor daquele povo. E aí houve então um grande livramento para o povo de Israel. Então, o dia que era para ser o extermínio foi de livramento, e até hoje é comemorada, né, essa festa ali entre os judeus, né? E a lição de número 13 vai nos mostrar justamente isso, né? Esther, então, trazendo as boas novas. A verdade prática: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. E depois de tudo isso, Mardoqueu tinha aos olhos de Amã apenas um destino, aquela grande forca. Mas Deus tinha outros planos, e os planos de Deus para Mardoqueu era colocá-lo entre os principais. E a partir daquele momento ele começou, né, ele iniciou sendo ali então o segundo homem no reino. Então, o lugar de Amã, a sua casa, tudo que era de Amã foi passado para Mardoqueu. E ali então, a partir daquele momento, ele ficou sendo ali um ministro do rei, e com certeza trouxe grandes benefícios para ali o povo judeu que vivia no Império Medo-Persa. Amém? E aí nós encerramos, meus queridos, esse trimestre maravilhoso, vendo que Deus tem um atributo que é só dele: soberania. Deus é soberano e ele guia e governa o mundo da forma como lhe apraz, e ele cuida da nossa família, desde que nós, né, colocamos nas mãos dele e pedindo esse direcionamento. Ele não vai nos abandonar, ele vai traçar planos, assim como ele fez na vida de Ruth e de Esther. Ele vai providenciar para que socorro e livramento venha nas nossas vidas, e nós então prosseguimos em conhecer mais o Senhor e andar nos seus caminhos. Amém? Deus abençoe a todos que ficou comigo até aqui, né? Nós precisávamos fazer essa retrospectiva, e é um momento de nós refletirmos nas nossas lições e colocar em prática aquilo que nós aprendemos durante esse trimestre, tá bom? E eu prometi para vocês que no final, né, dessa retrospectiva do nosso trimestre, gente, olha, eu não sei quanto tempo esse vídeo tá dando, mas mais ou menos 1h15, 1h20. Mas veja bem, nós fizemos uma retrospectiva, claro, bem sucinta, de 3 meses, né? Então, eu peço que, se você ficou até aqui, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, que eu vou gostar muito de saber, tá bom? E a nossa dinâmica que eu queria trazer aqui para vocês é uma dinâmica gostosa. Chocolate, quem não gosta? Então, para encerrar o nosso trimestre, né, eu trouxe uma dinâmica. Na verdade, eu até trouxe no último domingo, porque eu não saberia se eu poderia dar aula amanhã, e aí eu trouxe no último domingo essa dinâmica, e eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Como que nós podemos fazer essa retrospectiva na nossa aula, bem rápida, bem sucinta, junto com os nossos alunos, para que eles também possam ali aprender, né, um pouco mais, gente, porque quando nós fazemos essa retrospectiva, olha quantas coisas nós lembramos que talvez na nossa mente já estava ali numa caixinha escondidinho. Bom, o que eu fiz? Eu coloquei, olha que coisa mais fofa, gente. Então, eu fiz um molde aqui de coração,
tá? Bem bonitinho. E coloquei um bis aqui com dupla face. Mas você pode usar uma colinha também, o que você tiver aí. Pode ser uma bala, pode ser um pirulito. Pode ser qualquer coisa aí que você tenha uma imaginação que você possa colocar, né, para distribuir para os seus alunos como um incentivo, uma forma de incentivar. E atrás desse coração, eu coloquei personagens importantes, né? Personagens importantes das nossas lições, né? Então aqui eu pedi ajuda para os meus filhos fazerem, né? Então aqui o Juninho escreveu Radassa. Então quem foi Radassa, né? Não vou dizer, pense aí. Aqui também outros coraçõezinhos, né? Então eu coloquei lá Obed, eu coloquei Ruth, Noemi, Boaz, Elimeleque, que mais que eu coloquei? Holocausto, que nós estudamos também um pouquinho sobre o Holocausto. Então eu coloquei vários nomes, Assuero, Xerxes, coloquei vários nomes aqui atrás, vários personagens, né? Ou histórias ali que nós estudamos e distribuir. Então, cada aluno que pegou vai poder dizer algo sobre aquele nome. Então, Hadassa. Então, ele vai lembrar quem que foi Hadassa. Ruth. Então, vai falar um pouquinho sobre a história de Ruth. Então, Ruth foi nora de Noemi, que deixou o seu povo, que se tornou ali, né, uma das genitoras que trouxe Jesus ao mundo, né? Então vai poder dizer um pouquinho sobre a história do que aprendeu durante essa lição. Então é muito bom para fazer a retrospectiva. Eu gostei demais, não deu tempo, né, da gente pedir para os alunos falassem um pouco, então a gente deixou, eu fiz a entrega, expliquei como seria, e agora esse domingo amanhã, aquele que pegou, né, então o coraçãozinho vai poder dizer um pouquinho sobre a personagem, a história que ele pegou, tá bom? Então essa que é a dinâmica pra gente encerrar o nosso trimestre. Diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram da dinâmica, se vocês vão fazer, se vocês já fizeram, se vocês têm outra ideia, deixa aqui nos comentários, porque nós vamos iniciar mais um trimestre e nós gostamos de novidades, né, de renovação. E eu vou gostar muito de saber o que vocês também estão aí providenciando para os seus alunos. Se você não é professor, está aqui apenas aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, que você também possa ir dar um toque para o professor lá da sua aula de EBD a respeito dessas dinâmicas, gente, porque escola é isso, é uma troca de conhecimentos, é uma troca de saberes. Então, eu ensino, eu aprendo, você aprende, você ensina, né? Então, é uma troca de saberes. Então, não fique acomodado, né? Não pense você que você é apenas mais um entre os outros alunos, não, você pode e deve fazer a diferença. Lembra na escola, quando você estudava, ou talvez você ainda estude, esteja numa faculdade, esteja no ensino médio, né? Ou até mesmo ensino fundamental, não sei que idade você está assistindo este vídeo, mas lembra-se na escola, não tinha aquela turma do fundão, né? Que não levava nada a sério, que não queria, né, aprender, o negócio era conversar, né? Era ir por intervalo, e também tinha, né, os chamados CDFs, né? Na minha época era CDF, não sei como é chamado hoje, nerd, né? E aí, era aqueles que sentavam nas primeiras carteiras, era aqueles que respondiam todas as perguntas, levantavam as mãos todas as vezes que era solicitado, eram os primeiros a entregar os trabalhos, né? Então, não é diferente também na nossa EBD, nós somos alunos, e existe sim os alunos CDF, seja um aluno CDF, seja um aluno nerd, seja um aluno responsável, seja um aluno que realmente está ali envolvido no seu aprendizado, tá bom? Porque você só tem a ganhar. Gente, lá na escola secular, nós aprendemos coisas para a vida, para o mundo, coisas que vai ser útil no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, aqui na parte material. E na nossa EBD, não só nós aprendemos isso também, né, como lidar nos nossos relacionamentos, com as pessoas ao nosso redor, com o nosso patrão, com o nosso funcionário, com os nossos amigos, na casa de Deus, como nós também aprendemos lições espirituais que vai nos levar, né, para esse futuro promissor, para esse futuro maravilhoso que é a eternidade com Cristo. Então, nós temos uma responsabilidade muito maior no nosso empenho e no nosso aprendizado, tá
bom? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas eu espero e eu peço que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e seu coração poderosamente. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Deus abençoe.